Salve, salve! Vamos nessa, resolvendo mais uma questão. Diz o seguinte: o concurso para novos funcionários de um aeroporto internacional exigia que cada candidato falasse uma língua diferente de português. Dos 38 candidatos aprovados, então, total, veja, a gente tem aqui, ó, o total, 38 candidatos aprovados foram divididos em 4 grupos, de acordo com as línguas estrangeiras que falam. Grupo 1, candidatos que falam inglês e espanhol apenas, ó, inglês e espanhol apenas. Certo? Então, interseção entre inglês e espanhol. Ok, candidatos que falam inglês apenas, candidatos que falam espanhol apenas, ó, tão importante essa palavrinha apenas aqui, né? A gente tem que ficar bem ligado, bem, né, esperto aí com relação a apenas ou somente. Candidatos que falam apenas alguma outra língua diferente do inglês e do espanhol. Então, ó, eu vou colocar aqui, a gente vai relacionar como outra língua diferente do inglês e do espanhol. Então, basta a gente sintetizar os dados aqui em relação a 2 conjuntos, né? E o que está fora, a gente considera como outro grupo. Tudo que estiver, né, de uma outra língua diferente dessas duas, de inglês e espanhol, fica fora, fica como se fosse o nenhum em relação a essas duas línguas. Certo, então vamos lá. Então vamos pegar aqui, ó, o que a gente tem? Vamos pegar aqui. A gente tem o seguinte, inglês e espanhol. Perfeito? Beleza? Inglês e espanhol. Certo. Então, ó, o que disse aqui? Os 4 grupos, então foi a divisão. E aí diz o seguinte, ó, os grupos 1, 2 e 3 possuem o mesmo número de pessoas. Então, os grupos 1, 2 e 3, ó, mesmo número de pessoas. Quem são os grupos 1, 2 e 3? Inglês e espanhol, que é a interseção entre os 2 conjuntos, apenas inglês e apenas espanhol. Então, significa que apenas inglês, inglês e espanhol e apenas espanhol, quantidade igual, ó, mesma quantidade. Então, X para cada, né, espaço aqui. E aí tem o seguinte, ó, 2 pessoas falam apenas francês, então, ó, 2 apenas francês, uma pessoa fala apenas, né? Ó, 2 pessoas falam apenas francês, 2 pessoas falam apenas alemão e uma pessoa fala apenas italiano. Uma pessoa apenas italiano. Ok, então, ó, juntando tudo isso aqui, a gente tem, ó, um total que é igual a quanto? A 38. Ok, então o total aqui é 38. Certo. Aí quer saber o número de candidatos que falam apenas uma língua além do português. Apenas uma língua. O que é esse apenas uma língua aqui, professor? Aqueles que falam apenas inglês, aqueles que falam apenas espanhol, falam apenas uma língua, aqueles que falam o quê? Apenas francês, falam uma língua, aqueles que falam apenas alemão também falam apenas uma língua, e aqueles que falam apenas italiano, ó, falam apenas uma língua, ok? Perfeito? Então é isso que a gente tem que descobrir. Mas para a gente descobrir isso aqui, a gente tem que achar o valor de x, concorda? Então o que a gente tem aqui? Ó? 1, 2, 3x. Então, 3 valores iguais, mais essa quantidade aqui do apenas, ó, que é 5, mais 5. Isso tudo tem que fechar quanto? Um total 38. Daí, 3x vai ser igual a 38 menos 5. E aí, x vai ser igual a 33 dividido por 3. Concluímos que x será igual a 11, ó. X igual a 11. Observe o valor de x, cuidado que isso aparece lá na alternativa A. A questão não quer o valor de x, a questão quer aqueles que falam que apenas uma língua, ó, além do português. Quem fala apenas uma língua do português, ó, apenas inglês, né, é o x, que é 11,
Ok. Apenas espanhol é o X, que também é 11. Apenas francês, 2. Apenas alemão, né? 2 pessoas, 2 candidatos. E apenas italiano, 1 candidato. Ok? Então, os apenas aqui, ó, é isso aqui. Então, essa relaçãozinha aqui representa aí o apenas. Nesse caso, então, o que que a gente tem? 11, 22, 24, 26, 27. Opa, então, ó, 27. Isso aparece na alternativa E. Perfeito? Cuidado também para não somar apenas o 11 com mais 11, 22, né? E acabar perdendo a questão aí, né? Por falta de atenção. Ok? Isso aí. Show de bola. Bons estudos.